Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade hoje, nesses vídeos aí da nossa catequese, será tratado hoje sobre a Santíssima Trindade. Para muitos isso, nós crescemos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é importante entendermos o que é, como essas três pessoas que constituem um só Deus, como elas se relacionam, qual é a atribuição de cada uma. Logo de início convém falar que o nosso entendimento humano, a nossa inteligência humana, ela jamais vai compreender de fato como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que as três pessoas constituem um só Deus. Porque de fato é isso. Nós não temos um Deus que ora se apresenta como Jesus, ora se apresenta como Espírito Santo, ora se apresenta como Criador. Não. Nós temos de fato, e isso é fé católica, nós temos de fato três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, não temos três deuses, não temos três divindades. Temos três pessoas, mas um só Deus eterno, onipotente, onisciente. A nossa inteligência, por maior esforço filosófico e teológico que nós podemos fazer, nós nunca vamos compreender isso de maneira completa. E os próprios santos já falavam sobre isso, já deixavam claro isso. São Bernardo, ele vai dizer: procurar penetrar o mistério da Santíssima Trindade é uma curiosidade perigosa. Admiti-lo e crê-lo, como faz a Igreja Católica, é só o que nos pode dar a certeza. Ver este mistério em toda a sua profundidade e beleza será na eternidade o mais alto grau de bem-aventurança. Ou seja, é impossível compreendermos 100% como se dá essa Trindade e essa união. Então, só quando realmente morrermos e se merecermos contemplar a face de Deus, aí sim nós vamos entender. Mas nós temos na nossa realidade alguns sinais, algumas coisas que por hora podem nos ajudar. Os primeiros padres da igreja, os primeiros santos, eles tentavam explicar de maneira um pouco mais pedagógica isso. Então nós temos Tertuliano, que ele vai tentar explicar a Trindade usando como exemplo o Sol. Então ele vai dizer: no Sol, diz ele, distingue-se três coisas: o Sol, os raios e o calor. O Sol gera os raios luminosos. Os raios são gerados pelo Sol. O calor deriva simultaneamente do Sol e dos raios. Então, o que é isso? No nosso credo, principalmente o credo constantinopolitano, vai dizer o quê? Que o Filho ele foi gerado pelo Pai, não criado pelo Pai. Ou seja, no exemplo de Tertuliano, o Sol é o Pai Criador. Os raios luminosos, eles são gerados pelo Sol. Então, o Filho é gerado pelo Pai. Tá? E o calor, ele deriva do Sol e dos raios. E é o que o nosso credo vai dizer com relação ao Espírito Santo. O Pai gera o Filho e a união do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Entende? Então essa é uma das formas que a Igreja ela tenta explicar algo extremamente complexo, mas que dá para usar como exemplo. Mas convém a gente entender uma coisa: não foi a Igreja que criou a doutrina trinitária. A Igreja ela não inventou isso em algum momento. Não. A Igreja apenas reconheceu, ela deu um nome
para algo que o próprio Jesus revelou. Antes da vinda de Jesus, o povo escolhido, né, o povo de Israel, eles tinham Deus como Criador. Né? Então, Deus, um só Deus, né, sem o politeísmo, mas o Deus único, é o Criador de tudo. Né? É o Deus que se manifestou para os profetas, que se manifestou para o povo, que deu os mandamentos. Esse é Deus. Com a vinda de Jesus, quando Deus se encarna, quando Deus se faz homem, quando a segunda pessoa da Trindade vem até nós, né? Cristo, Jesus, ele vai expor essa realidade que já existia desde o início, né? Desde sempre, desde a eternidade. Então ele vem, e várias passagens aqui Jesus se refere principalmente ao Pai, né? Que Jesus vai dizer, vai falar sobre o Espírito Santo no batismo de Jesus, né? Por exemplo, no Jordão, a pomba, né, que representa o Espírito Santo, desce sobre Jesus e a voz do Pai fala: esse é meu filho amado. Na anunciação de Jesus, quando o anjo fala com Nossa Senhora, ele diz que o Espírito do Senhor descerá sobre ela. Né? Então nós vemos ali a ação do Espírito Santo. Quando Jesus dá a ordem aos apóstolos para que pregue e batize as pessoas, ele vai mandar batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus é ele que vai trazer essa, entre aspas, novidade. Né? É ele que vai expor isso, é ele que vai passar essa ideia de um Deus trinitário. Né? Porém, essa ideia de um Deus trinitário, né, nunca foi entendida como um politeísmo, ou seja, nunca foi entendido como 3 deuses. Né? Nós não podemos também entender isso. Não é um Deus que ora age como Filho, ora age como Espírito Santo. Não é isso. São, de fato, 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade tem uma atribuição específica dentro da história da salvação. E nós vamos falar sobre isso também. Mas é importante entender isso. São 3 pessoas que formam um só Deus. Né? Como eu disse no começo, como vamos entender isso? Dificilmente. Né? Só, como diz São Bernardo, né? Só na eternidade para nós entendermos plenamente como essa realidade se dá. Tá? Mas o que nós conseguimos entender é como cada uma dessas pessoas se manifesta. Tá? Primeiro, como que nós podemos afirmar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus? Né? Como que nós podemos ter essa certeza? Existe alguma prova bíblica disso? Né? De que de fato Jesus é Deus, de que de fato o Espírito Santo é Deus e que não é apenas pessoas que Deus fez para poder ajudar a humanidade. Qual é a prova que nós temos bíblica de que as 3 pessoas são de fato Deus? No catecismo, nós vamos ver aqui, cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus. Então veja, o Pai é chamado Deus. Para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas, e nós nele. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Filho é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está em João, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, a ideia de que o Pai é Deus é algo um pouco mais simples, né? É um pouco mais lógico de entender, porque Deus é Deus, tal. Agora, o porquê do Pai?
né? Então veja, a atribuição de Deus Pai é atribuído a Deus Pai a criação, né? Então a criação de tudo que existe é atribuição de Deus Pai, né? Contudo, o Filho já estava com Deus no início, na criação do mundo. Ele não foi criado depois, ele é eterno como Deus. E é por isso que João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entende? Então Cristo, ele já estava com Deus. Ele foi gerado durante a eternidade com Deus. E por último, o Espírito Santo. Disse São Pedro a Ananias: Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então já havia esse conceito desde aquela época. O Espírito Santo também é Deus. E veja, é importante que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Em outra passagem bíblica vai dizer, né, não entristeça o Espírito Santo, né? Quem fica triste, né, quem pode ter tristeza, é uma pessoa, né? É algo com personalidade. Então o Espírito Santo não é um ser abstrato, não, mas assim como o Pai e o Filho, ele é uma pessoa. Então as provas bíblicas de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus são bem claras, né? Vocês podem pegar 1 Coríntios, Pedro, 1 João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 5, versículo 20, Atos dos Apóstolos, enfim, são diversas passagens que nos ajudam a entender isso. Lembrando, não tenhamos em mente 3 pessoas, 3 deuses, não. Um só Deus. E quais são as atribuições, né? Veja, o Pai, a atribuição de Deus Pai, é a criação de tudo. Unido a Cristo e ao Espírito Santo, o Pai, ele cria. Então o Pai dá a vida, né? O Pai, ele gera tudo. Ele cria tudo, perdão. Gerar só o Filho, né? Mas o Pai, nós que somos criaturas, então ele cria tudo. Ele criou o mundo, ele criou o homem, ele criou tudo aquilo que nós vemos da maneira como nós vemos. Com a queda da humanidade, ele envia, no tempo oportuno, Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade se encarna, ou seja, Deus assume a forma humana, semelhante a tudo, menos no pecado, como diz a Escritura, né? Então é Deus que desce do céu para poder redimir a humanidade, né? Esse mesmo Deus falou com os profetas, preparou a humanidade para essa revelação. Deus, ele se manifesta no Antigo Testamento e ele se revela em Cristo no Novo Testamento. E qual que é a função? A humanidade que caiu no pecado, a pessoa do Filho, ela tem a atribuição de redenção. Então é ele que vai redimir o mundo. O mundo caiu, o mundo criado por Deus cai em desgraça. Deus, por misericórdia, se encarna e vem redimir o mundo na pessoa do Filho, né? Após essa redenção, quando Cristo morre na cruz e ressuscita, as ordens que ele dá, as instituições que ele faz aos apóstolos, inclui necessariamente a ação do Espírito Santo, né? Quando ele ressuscita e ele fala para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, né, até que venha o Paráclito, né? O porquê disso? O Espírito Santo, nós, depois que fomos redimidos, é com a graça do Espírito Santo, é com a ação do Espírito Santo que nós recebemos a graça da salvação, né? É com a ação do Espírito Santo, né, que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. É a ação do Espírito Santo
que nos dá a graça dos sacramentos, a graça do batismo, a graça da Eucaristia. É com a ação do Espírito Santo que o pão e o vinho na missa, quando o padre coloca as mãos sobre as oferendas e diz: enviai o vosso Espírito Santo, é com a ação do Espírito Santo que só veio até nós depois que Cristo envia, né? É a ação do Espírito Santo que faz com que aquele pão e aquele vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Então, o Pai cria, o Filho redime, e é o Espírito Santo que agora ele, né, digamos assim, ele toca a humanidade. Né? Todo o nosso entendimento, todo o nosso sentimento de culpa, a nossa conversão, o nosso arrependimento, as graças que nós recebemos, né, os livramentos que nós recebemos, tudo é graça do Espírito Santo. Então isso quer dizer que o Cristo e o Pai já não fazem mais nada? Não. Veja, é a atribuição do Espírito Santo. Contudo, um só Deus, aonde o Espírito Santo age, o Filho age e o Pai age. Né? Então, durante quando Cristo vem, que ele redime a humanidade, aonde ele agia, o Pai agia e o Espírito Santo agia. Tá? Então, essas são as atribuições. Né? Nós não temos três deuses. E é bonito a gente pensar, né, nisso, o cuidado de Deus. Né? De um lado, é complexo nós entendermos isso, mas do outro, a gente vê um carinho de Deus. Aquele desejo que Deus tem que a humanidade se converta e que a humanidade se salve. Né? Ele poderia ter ficado só na manifestação do Antigo Testamento. Né? Qual era a visão de Deus lá no Antigo Testamento? Era um Deus que estava junto com o povo, ajudava o povo às vezes na guerra, na hora de tirar o povo do Egito? Sim. Né? Então, o Senhor sempre foi um Deus atuante. Porém, não era um Deus, na visão daquele povo, um Deus próximo. Né? Tanto que quando Jesus vem e se autodenomina Filho de Deus, o povo vê aquilo como uma blasfêmia absurda. Então eles tinham Deus, não é um Deus que ajuda, se nós seguirmos os mandamentos, mas é um Deus distante. Eu não digo indiferente, mas é um Deus distante. É um Deus lá em cima. Nós sequer podemos falar o nome de Deus. Né? E quando ele se revela já mais próximo. Tanto que Jesus fala, né, para os apóstolos: eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigos. Né? Então veja, é Deus que se faz homem, é Deus que olha para a humanidade e nos chama de amigos. Né? É esse Deus que quer cuidar. E depois que ele se vai, para nós não ficarmos sozinhos, termos ali as graças, continuarmos o processo de evangelização, ele envia o Espírito Santo. Né? Essa é a beleza de Deus, é o cuidado de Deus. Né? É um Deus próximo, é um Deus que nos deu o privilégio de chamarmos ele de Pai, porque o Pai Nosso é isso. O Pai Nosso é a oração que Deus nos ensina a chamar ele de Pai. Quando que isso seria aceitável para o povo antes? Jamais. Mas é Deus que fala: quando for rezar, me chame Pai Nosso, né? Abá. Então veja, esse é o Deus que nós cremos. Nós vamos entender a Trindade? Não, nunca vamos entender a Trindade. Né? Mas nós sabemos que no céu nós temos um Pai, né? Nós temos o Pai Criador, né? Nós temos o Filho que veio e remiu a humanidade, e nós temos sempre o Espírito Santo. Quando precisarmos de algum discernimento, quando tivermos dúvida sobre alguma coisa, quando tivermos a tentação,
quando tivermos alguma dificuldade, nós podemos rogar ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, nos tire aquela dúvida, nos afaste daquele momento de tentação, né? E nos dê as palavras certas quando formos falar de Deus, quando formos dar o nosso testemunho. Então, é isso. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas que formam uma só substância, né? Um só Deus. Que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a graça de um dia merecermos estar no céu e, de fato, e ali sim entendermos, como diz São Bernardo, né? O que é a Trindade. Contemplarmos a face desse Deus uno e trino. Deus abençoe.